nós vamos embarcar em uma viagem histórica pela casa de Rothschild. Eles são tipo os mestres do jogo, que mistura aqueles laços familiares com aquela sede de sucesso, de poder e de dinheiro sem limites. Tudo isso começa lá pelo século XVIII, num cantinho chamado Gueto de Frankfurt, na Alemanha. A família não tinha muita coisa para começar, zero terras, zero fazenda, nenhuma herança. E então o patriarca dessa família, Mayor Hamilton Rothschild, dá uma de empreendedor e entra pro mundo dos tecidos. Mas o problema é que o gueto onde ele morava não era lá essas coisas. Só tinha algumas lojas que vendia algum monte de roupa velhas e apodrecidas. E para completar, os judeus de Frankfurt tinham um monte de proibições. Eles não podiam ser fazendeiros, não podiam mexer com armas, com selos e com frutas. E tudo isso deixou Hamilton meio que triste com os negócios do tecido, e ele logo percebeu que precisava explorar outras coisas, outros negócios que dessem um pouco mais de grana e uma condição melhor. Então Hamilton, que não era bobo nem nada, que entendia sobre mexer com antiguidades e com ouro, com dinheiro, se joga nesse mundo. Ele vira uma espécie de intermediário para um tal de Príncipe William de Race Castle. Sempre que o príncipe precisava de umas moedas de ouro, ele ia lá e mandava chamar o Hamilton. Ele comprava essas moedas meio que por debaixo dos panos e depois ele a vendia para o príncipe, se tornando então meio que um vendedor e um comprador. E isso é que faz o jogo virar ao seu favor. E para esse tal de Hamilton Rothschild, isso era apenas o começo, porque para ele, o que realmente mesmo era fazer barulho nesse mundo das finanças. E ele precisava dar então um passo um pouco maior, criar um banco. Entrar para esse mundo bancário era a jogada principal e de mestre que o Hamilton queria. E lá pelas décadas de 1700, ele já era o rei dessa situação em Frankfurt e um dos caras mais ricos. Mas para ele ainda era pouco, ele queria mesmo era deixar um legado. Ele queria criar uma dinastia que desse o que falar por séculos e séculos. Então ele manda 4 dos seus 5 filhos para desbravar as grandes capitais da Europa: Viena, Nápoles, Paris e, é claro, a grande Londres. Com as coisas indo bem na Inglaterra desde 1694, Londres se torna o epicentro financeiro global. E o Mayor Rothschild, que estava em Frankfurt, tinha montado o seu próprio negócio bancário. Mas ele entendia que para manter a família nadando no dinheiro por gerações, ele precisava expandir os seus negócios. E então ele manda dos seus 4 filhos, o terceiro, que era Nathan Rothschild, dar um passeio na cidade de Londres, na Inglaterra. A pressão sobre o Nathan era muito grande, só que ele estava a fim de mostrar para o seu pai que ele tinha condição de manter a família no trilho e de mantê-la também no topo. Nos anos de 1800, o cenário têxtil em Londres estava bombando, com um crescimento cada vez maior. Era um mar de empresários e de fábricas pequenas, produzia de um a tudo na cidade, desde algodão até seda. E o Nathan, esperto, viu então uma oportunidade de ouro nesse crescimento todo para aumentar os seus lucros. Ele bolou uma jogada que era simplesmente genial. Criou 3 maneiras de ganhar dinheiro nessa indústria têxtil. E segundo o próprio Nathan, os primeiros dias então foram surpreendentes. Ele percebeu que dava para lucrar tanto com a matéria-prima quanto com a tecelagem e a fabricação. E então ele chega para os fabricantes e faz a seguinte proposta: olha, eu te forneço a matéria-prima e a tecelagem e vocês ficam responsáveis
pela fabricação. E o resultado? 3 fontes diferentes de dinheiro, e ele podia vender ainda o produto mais barato que todo mundo na região. Em pouco tempo, ele transformou as 20.000 libras que o pai havia dado em 60.000 libras. O cara era um gênio. E em 1808, ele já tinha ganho fama como o cara que, graças à sua habilidade, à sua sagacidade, à sua visão e às suas conexões, conseguia burlar as regras e trazer produtos do continente sem suar a camisa. E olha que em apenas uns poucos anos, depois de começar esse negócio em Londres, ele já estava reportando vendas de incríveis 800.000 libras esterlinas. Agora, com um bolso bem cheio, Nathan já estava de olho em fazer o seu negócio virar um banco de verdade. Ele planejava construir um ainda maior do que aquele que o pai havia construído em Frankfurt. Em 1812, a saúde do patriarca Mayor Amateur Rothschild começou a se deteriorar e ele logo percebeu que a morte já estava batendo à sua porta, mas para garantir que a casa dos Rothschilds continuasse voando alto, ele pede para os seus filhos colocarem a família sempre em primeiro lugar e acima de qualquer coisa. Essa é uma das bases para o sucesso duradouro da dinastia Rothschild. A força da família e o jeito único de fazer os negócios são, sem dúvidas, o motivo de eles ainda hoje estarem dando o que falar. Nas campanhas longas, tipo as de Wellington na Península Ibérica, precisava de métodos mais espertos para conseguir suprimentos e para pagar as tropas. Nathan, que não era bobo, sabia e enxergou nisso também uma oportunidade de ouro para o seu banco. Se ele conseguisse lidar com essa demanda complicada, ele podia levar o banco dele para as alturas nunca antes imaginadas. E foi exatamente isso que ele fez. Deixou todo mundo surpreso com o que ele planejou. Ele estava em Londres quando a campanha da Índia Ocidental colocou 800.000 tostões de ouros à venda. E o Nathan, sabendo que o Wellington precisava desse ouro, foi lá e comprou tudo. Ele tinha comprado já antes uma boa parte dos impostos de um Wellington com desconto. Então ele sabia que o ouro era crucial para ele. E quando o governo percebeu que precisava do ouro, eles não faziam ideia de como que eles iam trazer todo aquele ouro para Portugal. E adivinhe só, Nathan resolveu o pepino todo e ainda mandou o ouro direto para a França. Meus amigos, ele não era simplesmente um banqueiro, o cara era um verdadeiro gênio das negociações. E lá pelos meados dos anos de 1800, enquanto a Europa estava pegando fogo de tanta guerra, os países estavam cada vez mais precisando de mercado de câmbio estrangeiro. Porque, olha, para começar uma guerra, você precisa de dinheiro. E se você perde a guerra, geralmente você tem que abrir o bolso e pagar a conta para o outro lado. E é aí que entra a casa de Rothschild, transformando guerras em lucro. A rede de bancos dos caras oferecia uma vantagem única e competitiva. Naquela época, o sistema bancário moderno só engatinhava. Eles podiam cobrar taxas altas e às vezes de até 8% pelos serviços de câmbio de dinheiro. As comissões eram só uma pequena parte da grana que esses caras colocavam no bolso. E eles sabiam mesmo como fazer o dinheiro render. Os Rothschild sacavam que no mundo das finanças, a informação era tudo e a velocidade era o que mandava. Eles eram uns dos mestres do comércio de câmbio estrangeiro, sabendo se antecipar aos concorrentes usando até mesmo carregadores privados e animais treinados, tipo cavalos, pássaros, para levar as informações na velocidade da luz. O resultado? A especulação de dinheiro se tornou o negócio mais lucrativo deles. Os lucros continuavam a crescer absurdamente e o Nathan Rothschild se tornou simplesmente o homem mais rico do mundo.
Mas mesmo ele, o mais poderoso do mundo, não pode bater o inimigo final. Então, no dia 28 de julho de 1836, aconteceu o inesperado. Nathan Rothschild, o homem mais rico do mundo, morreu aos 58 anos. E olha que isso pegou todo mundo de surpresa, porque os Rothschilds eram conhecidos por viverem vidas longas. Na verdade, quando Nathan morreu, até mesmo a sua mãe ainda estava viva e ela passou dos 90 anos. O Jornal de Londres até fez um daqueles editoriais superlativos dizendo que a morte do Nathan Mayer Rothschild era um dos eventos mais importantes da cidade e talvez um dos mais importantes da Europa em muito tempo. A morte de Nathan Rothschild causou um tremendo impacto no mercado financeiro, mas a casa de Rothschild seguiu em frente, mesmo sem ele. Graças a um sistema de bancos descentralizado que eles tinham montado, as agências da família continuou a crescer, mas agora eles precisavam de um novo líder. O irmão do Nathan, o James Rothschild, que estava em Paris, foi o escolhido como o primeiro líder da família e para ele a pressão era gigantesca. Enquanto os bancos governamentais e o financiamento de guerra continuava a render uma grana boa para a família, a competição estava cada vez mais pesada, começando a fatiar cada vez mais o lucro no mercado. E então, para trazer de volta a glória da família, James partiu em busca de novos horizontes. Ele era bem menos passivo que os outros irmãos e ele tinha o mesmo sangue quente e a astúcia que o Nathan tinha. E foi com esse espírito que ele começou a traçar um futuro para a casa de Rothschild. Mesmo reconhecendo a liderança do Nathan, o James não era lá muito submisso. Ele logo começou a focar em uma nova indústria que estava crescendo: os trilhos. E nos primeiros anos de 1800, a Europa se viu em uma rápida expansão desses trilhos. Revolucionaram a forma de transportes, impulsionaram o crescimento industrial, encheram os cofres dos comércios e transformaram as paisagens, conectando finalmente grandes cidades e as regiões europeias. E durante os anos de 1840, os Rothschilds bancaram vários empreendimentos ferroviários, embolsando comissões substanciais e negociando títulos de ferrovias e de empréstimos. E olha que esses caras eram espertos com o dinheiro. Eles costumavam usar o dinheiro dos outros para reduzir os próprios riscos. E James sabia e liderava o que era conhecido como um sindicato da França nessa época. Agora, os Rothschilds são mais do que apenas banqueiros, mas o banco ainda é o coração do negócio da família, gerando fundos que são investidos e ativos que estão em alta demanda: a metalurgia, a mineração e, acima de tudo, as ferrovias. Enquanto os lucros da casa de Rothschild continuavam a subir, a maioria das pessoas ainda lutava para se manter à tona. A disparidade de renda entre os ricos e os pobres permanecia tão evidente quanto nunca. Os magnatas das indústrias daquela época estavam focados em acumular fortunas o mais rápido possível, mesmo que isso significasse ultrapassar qualquer limite que era moralmente aceitável. E após sofrer derrotas na Guerra de 1840, o governo francês se viu profundamente endividado, o que resultou em dificuldades econômicas para a nação e deixando a população francesa cada vez mais descontente com o governo e os financiamentos que o apoiavam. Em questão de dias, o Banco de Rothschild na França se viu à beira de um colapso. Como o presidente do banco francês, o James Rothschild, estava desesperado para salvar a instituição, ele então recorreu ao seu sobrinho em Londres, que era Lionel, filho de Nathan Rothschild, para o ajudar a resolver essa situação. A Revolução Francesa levou as casas de Rothschilds em Viena e em Paris à beira da insolvência, forçando os membros da família em Londres a intervir a salvá-los.
Naquela época, o negócio bancário da família de Rothschild já estava ativo há quase 2 gerações. E para Lionel, tirar o seu avô do aperto representava um risco significativo e também uma possível perda. Mas para ele, a lealdade familiar vinha em primeiro lugar. A sua banca em Londres organizou um resgate para salvar o seu avô do colapso financeiro. E a história não para por aí. O Lionel Rothschild acreditava em priorizar a sua família, mas também sentia a responsabilidade de elevar o seu povo. Ele acreditava que entrar para o governo poderia ser algo benéfico para avançar a causa de eliminar os preconceitos contra as pessoas da sua etnia, que era judia. E no meio do século XIX, a maioria das restrições sobre os judeus britânicos já havia sido levantada. Uma comissão aprovou uma lei permitindo que um judeu ascendesse. Em agosto de 1847, Lionel de Rothschild desafiou essa restrição ao se candidatar para a cidade de Londres. Fazer parte do governo era um marco monumental para a casa de Rothschild. E com a idade de James, Lionel gradualmente assumiu o papel de patriarca da família. Porém, o que Lionel Rothschild não percebia era que, embora a casa dominasse a Europa, um novo império bancário estava surgindo e estava pronto para desafiar o seu domínio. As grandes casas bancárias como Rothschild e Barings evitavam enviar dinheiro para o governo francês. Eis que surge Julius Morgan e ele vê isso como uma oportunidade de vida. Para ele, não importa se a França pode ganhar a guerra ou não. O crucial é se ela poderia pagar os dólares devidos. E ele rapidamente percebe que mesmo que a França perdesse, a sua resiliência econômica garantiria a sua capacidade de honrar com os pagamentos. Apesar da agitação política na França naquela época, a sua economia era diversificada e, mais importante, ela possuía um eficiente sistema de arrecadação de impostos. E através do seu sindicato, Julius Morgan levanta mais de 10 milhões de libras para a armada francesa. O imposto lhe rendeu de volta 1,5 milhão de libras, impulsionando o capital de suas empresas para níveis elevados no financiamento do governo. A casa de Morgan se tornou uma força formidável no mundo das finanças. E enquanto Julius Morgan tenta estabelecer a sua dinastia bancária, a casa de Rothschild enfrenta desafios significativos. Após a morte de James Rothschild em 1868, as gerações mais jovens se fragmentam e, para reconstruir o seu prestígio, eles olham então para além da Europa, investindo no exterior, alocando 37% do seu portfólio para o Egito e para o financiamento dos projetos na Índia. No entanto, para recuperar verdadeiramente o seu sucesso passado, eles precisam de um mercado ainda maior. E enquanto os antigos impérios entram em declínio, e eis que surge no mercado um novo império maior e mais poderoso do que qualquer outro já visto. Entre os anos de 1850 e 1870, a América vive o ápice do crescimento de uma forma significativa, impulsionada pela Revolução Industrial e pela expansão para o oeste e a conclusão de ferrovias transcontinentais em 1869. Essa época testemunha o surgimento dos magnatas industriais. Cornelius Vanderbilt reina nos transportes, Andrew Carnegie no aço e John D. Rockefeller no petróleo, culminando na formação do padrão petrolífero. Esses titãs transformam o cenário empresarial americano, introduzindo inovações e novas estruturas organizacionais. A história da América não é apenas a história dos patriotas que ajudaram a construir a democracia. A razão pela qual a América é a economia líder mundial é devido ao trabalho dos empreendedores que criaram
indústrias que posicionaram a América como a líder do mundo livre. Por anos, Rothschild desestimou a América, considerando-a uma terra de loucos. Contudo, ao observar o crescente poder da Casa de Morgan e de Wall Street como um novo centro financeiro, a Casa de Rothschild começa então a buscar mais oportunidades de negócios. E nada oferece melhores oportunidades do que quando há sangue na rua. E para a América, esse dia chegou no dia 9 de maio de 1893, quando décadas de um mercado ferroviário explosivo, a indústria marcada por expansão e por reconstrução, de repente se colapsa. O resultado é uma das piores depressões da história, o Pânico de 1893. O presidente Grover Cleveland está determinado a manter o padrão ouro e recusa-se a se envolver em políticas fiscais expansionistas como cortes de impostos e o aumento de gastos do governo. Naquela época, o dólar dos Estados Unidos não era a estrela maior do show no mundo das moedas. O presidente Cleveland sentiu que era crucial manter o dólar convertível em ouro para aumentar a credibilidade do governo. Com as reservas de ouro perigosamente baixas, ele recorreu a Morgan em busca de ajuda. E Morgan, que havia se tornado presidente da casa, percebeu que o esgotamento das reservas de ouro seria desastroso tanto para o país quanto para o seu império bancário. E ele sabia de uma família com acesso a uma grande quantidade de ouro que poderia salvar a situação. A América então emergia como um novo império, rivalizando com qualquer outro na história do mundo em um governo superpoderoso. Enquanto os Rothschilds expandem progressivamente seus negócios na América e em todo o mundo, durante os últimos anos de 1800 e as primeiras décadas de 1900, os antigos impérios europeus enfrentam outro grande desastre. Na primeira década de 1900, as tensões entre os poderes europeus atingem o ponto de ebulição, marcada por rivalidades imperiais, construções militares e alianças complexas. Enquanto o cenário para a guerra ameaça como uma catástrofe em potencial, a Casa de Rothschild enxerga uma nova oportunidade de capitalizar com as crescentes tensões. E com muitos países europeus aumentando seus gastos militares, eles precisam de dinheiro. No entanto, os Rothschilds não percebem que essa guerra que está se desenvolvendo será a mais brutal e mortal de todas e qualquer que eles já enfrentaram. A Primeira Guerra Mundial é marcada por novas tecnologias militares e um enorme número de baixas, com cerca de 10 milhões de soldados e de 7 milhões de civis. E pela primeira vez, membros da família de Rothschild se encontram em lados opostos desse conflito. Embora eles sobrevivam à guerra e até mesmo lucrem com o financiamento dela, a sua influência é superada pela crescente dinastia bancária na América, liderada pela Casa de Morgan e agora sob o comando de Jack Morgan, filho de Piper Morgan. Durante a Primeira Guerra, a Casa dos Morgans desempenhou um papel crucial como a principal financiadora do governo dos Estados Unidos, levantando fundos por meios de contratos de guerra e fornecendo importantes dólares aos aliados europeus. Após a Primeira Guerra, a Casa de Rothschild se encontra em desacordo com diferentes divisões bancárias, buscando cada um o seu objetivo e se integrando mais nos países onde eles operam. Ao mesmo tempo, a Europa testemunha um surgimento de sentimento antissemita, impulsionado por dificuldades econômicas e desacordos políticos. Como proeminentes banqueiros judeus, a família de Rothschild enfrenta então uma certa hostilidade.
Após a derrota na Primeira Guerra, a Alemanha enfrenta uma das suas maiores crises econômicas de sua história. Um novo tipo de líder que conquista a raiva do público alemão emerge e ascende suavemente à posição de chanceler. Seu aumento de poder reflete o problema enfrentado pela Casa de Rothschild, especialmente suas divisões bancárias na Alemanha. Em 1939, apenas 21 anos após o término da Primeira Guerra Mundial, irrompe a maior guerra da história humana. No inverno de 1940, Hitler alcança vitória após vitória, com a Dinamarca e a Noruega caindo rapidamente. Em seguida, o exército alemão avança sobre a Inglaterra e sobre a Bélgica. A Europa faz um esforço desesperado na França, mas não são páreos para a Alemanha e para o seu poder aéreo. E em junho, Hitler então marcha triunfante pela cidade de Paris. A Inglaterra se torna o próximo alvo dos alemães. Se Hitler conquistar a Europa, a casa dos Rothschilds enfrentará uma certa desesperação. Enquanto alguns membros da família se engajam em movimentos de resistência contra a ocupação nazista, muitos fogem pela Europa para escapar da perseguição, buscando refúgio em países mais seguros. Quando os tanques alemães marcham sobre Paris em 1940, os filhos de Rothschilds franceses corriam sério perigo. Os mais novos, Edward, Robert e Maurice, conseguiram escapar, acabando por encontrar refúgio nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Como resultado, a família enfrenta perdas financeiras irreparáveis e pessoais significativas, com seus ativos sendo apreendidos e as suas propriedades confiscadas. Nos anos 70, um futuro magnata da mídia busca a ajuda dos Rothschilds, e o seu nome é Robert Maxwell, que serviu na Marinha Britânica durante a Segunda Guerra Mundial. Maxwell trabalhou para a inteligência britânica e posteriormente ingressou na indústria editorial. Nos anos de 1950 e de 1960, ele adquiriu várias empresas de publicação britânicas, incluindo a Pergamon Press e a Newspapers. A sua infância foi marcada por experiências traumáticas, pois a maioria da sua família foi expulsa durante o Holocausto. Essas experiências de extrema pobreza e dificuldades moldaram a sua determinação, tornando a ambição uma necessidade absoluta. Para expandir o seu império comercial, Maxwell precisava de dinheiro, de muito dinheiro. O tipo de recursos que apenas casas de poder como os Rothschilds possuíam. E nos anos de 1980, os seus investimentos pareciam estar prosperando, mas havia tumultos internos dentro da casa Rothschild. Os grandes bancos estavam absorvendo os menores e transformando-se em mega bancos. E novos instrumentos financeiros, como derivados e opções, surgiram nos anos de 1980. Essas inovações não apenas ajudaram os bancos a aumentar os seus lucros, mas também a gerenciar o risco de forma mais eficaz. E Jacob Rothschild defende então a adaptação dos bancos a estratégias corporativas modernas e uma expansão agressiva. Por outro lado, Sir Evelyn Rothschild e seus filhos argumentam que modernizar a estrutura de prosperidade arrisca o controle absoluto da família. Ele insiste que bancas de Rothschilds devem permanecer totalmente nas mãos dos Rothschilds, mesmo que isso exija sacrifícios a curto prazo. As tensões familiares sempre são uma preocupação, e um escândalo maciço emerge, ameaçando a reputação dos Rothschilds. Nos primeiros anos da década de 1990, revelações chocantes surgiram, indicando que Maxwell desviou centenas de milhões dos fundos de pensão de seus funcionários para sustentar as suas empresas e o seu estilo de vida luxuoso. A sua morte misteriosa, após desaparecer de seu iate perto das Ilhas Canárias, desencadeou investigações sobre as suas práticas financeiras um tanto quanto questionáveis.
imóveis. Embora o envolvimento dos Rothschilds na morte do Maxwell permaneça incerto, o incidente afetou a sua reputação. Para Sir Evelyn de Rothschild, o escândalo apenas reforçou as suas convicções sobre a necessidade da discrição e privacidade nos negócios bancários. Em 2023, a família diversificou seus interesses em uma variedade de setores, indo além dos bancos tradicionais. Suas empresas abrangem desde bancos de investimento à gestão de patrimônios e ativos. Os fundos originais em Paris, em Frankfurt, Viena, Londres e Nápoles, que um dia foram o cerne da dinastia bancária Rothschilds, se adaptaram à paisagem financeira em constante evolução. Embora o banco ainda seja central, a influência das famílias se estende por uma ampla gama de serviços financeiros. Ao longo da história, a família Rothschild nunca buscou apenas acumular riqueza. Quando se trata de preservar o legado da família, eles foram capazes de renunciar às oportunidades de curto prazo. E esse tipo de visão de longo prazo é tanto admirável quanto intimidante. E essa foi a história da família Rothschild, esse grande e vasto império que dominou e para muitos ainda domina o cenário financeiro mundial. Se você gosta de conteúdos como esse que inspire e que agregue valor, se inscreva no nosso canal e acione as notificações para não perder os nossos insights e receber os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.